Eu já argumentei aqui em política. Você não quer se fazer impopular, não é lógico você abdicar da popularidade, senão sob alguma demanda, alguma vantagem, etc. Você não se opera poder desse modo. Na relação entre PSDB e Moro, é óbvio quem tem a popularidade. Moro é popular. Então, por que Moro se aproximaria do PSDB? O que certamente significa, ele traz à mesa popularidade. Mas o que o PSDB traz a ele? O que o PSDB concede a Moro na negociação? Alguma coisa deve haver. Imediatamente, quando se vê entrevistas em revistas que são ligadas ao PSDB, porque o PSDB representa, vamos lá, o que é o PSDB, né? Primeiro tem de se entender exatamente o que é o PSDB. O PSDB, ele é, hoje, essa tentativa de uma nova esquerda, e esse hoje entenda-se com certa margem, porque é possível argumentar que ele sempre tenha pretendido isso, mas, sem dúvida alguma, é o nicho que lhe cabe nesse cenário, o que me parece pretendido por ele nesse cenário, uma nova esquerda, uma esquerda que não é Lula livre, mas é uma esquerda que ainda é presa à noção de que o debate acadêmico, de que o espaço acadêmico, a universidade, é o espaço de excelência do debate. É uma esquerda presa ainda, uma esquerda com este rosto de que humanas na universidade é um espaço primário de debate livre, mas que não é tão maconheiro, não é tão nefelibata quanto talvez espaços da extrema esquerda. É aquela esquerda de indivíduos que são de homens fracos, mas que não são, ou porque são almofadinhas, ou porque realmente são fracos mesmo. Homens sem testosterona, né? sem pegada, sem expressão de intensidade, mas que não são completamente feministas, como a extrema esquerda. É um partido de... pretende-se um partido de algo politicamente correto, mas talvez não tão extremado quanto a tirania Rouanet, não é? O conjunto ideológico que vive na cabeça de leitura de realidade, que vive na cabeça dos atores da Globo, talvez. Eu poderia descrever desse modo. O PSDB atende a esse nicho que existe, né? É uma demanda, é o voto pela preservação das instituições sem muito debate sobre o que sejam as instituições, é um voto por um status quo que de certo modo pretende ser um pouco mais limpo, mais academicamente perfumado do que a extrema esquerda. É essa entidade que tem, de certa maneira, um preparo para o fisiologismo, mas não tem a mesma dificuldade de aproximação com o exército que a extrema esquerda tem. Então ele consegue, vou lembrar de novo a frase do Lula, não é? Eu não vou governar como o FHC, cercado o tempo inteiro de milicos atrás de mim, etc. Ele não se sente tão incomodado em se aproximar do exército e ao mesmo tempo fazer um fisiologismo, por isso ele é sempre atrativo para a Constituição de 88, né? Por isso o governo, né, FHC, talvez tenha sido o período áureo máximo da Constituição de 88.
porque é o momento em que todos ali se encontram, né? Todos encontram o seu condão volitivo. É o atendimento a toda a casta política, é a atenção a toda a casta política. E a saudade desse período, de certo modo, é uma representação constante a qual o PSDB pretende atender. Vamos dizer que isso seja em 3 minutos o PSDB. Vamos projetar dessa maneira, vamos imaginar o PSDB desse modo. É claro que é atrativa a vinculação com o Moro. E Moro tem a ganhar com essa aproximação? É claro que tem alguma coisa a ganhar. A pergunta não é se ele tem alguma coisa a ganhar, se o PSDB tem algo a oferecer. Porque a impressão que se poderia erguer é, bom, o próximo passo então é nomear Moro agora vai de ministro da Justiça do governo Bolsonaro para secretário de Justiça do governo Dória. Tem a oferecer alguma coisa? Tem. A questão é, o custo justifica? A lógica do custo político disso justifica? O cálculo que Moro faz certamente é um com condições de realidade que nós não podemos antecipar. Não é viável. O máximo que se pode é avalizar uma interpretação de realidade próxima, alicerçado no melhor argumento, daquilo que eventualmente ele perceba. Então faz sentido para Moro. É difícil subestimar o agente. Então é possível que para ele, como ele é proscrito da extrema esquerda, ele é pária e agora ele foi ostracionado, ele foi exilado da direita, só sobra a ele politicamente o PSDB. Coisa muito parecida com o que ocorre, por exemplo, com o MBL, que tende a virar naturalmente uma espécie de movimento, uma espécie de braço social jovem do PSDB, talvez, que procure influenciar o PSDB, talvez, aquela aliança tradicional PSDB-Democratas, PSDB-PFL, já que boa parte dos membros do MBL se politizaram de maneira partidária dentro do Democratas, né, dentro do DEM. O que faz sentido para alguém que concede nota 8 para Rodrigo Maia e nota 5, né, para Bolsonaro. O que é isso em popularidade, né? O que é isso em popularidade? Nota 8 para Rodrigo Maia. O que é isso em popularidade? É claro que o Moro traz algo para o PSDB, e essa aliança pode sim ser vantajosa a ambos, e eu argumentaria que é muito equivocado subestimar a capacidade que o PSDB eventualmente tenha de se reorganizar estruturalmente agora como o partido do Dória, de certo modo, e reunir toda a estrutura de poder, partidarizar toda a estrutura de poder do sistema contra Bolsonaro e, ao mesmo tempo, uma opção alheia à extrema esquerda. A dificuldade principal que o PSDB tem é conseguir finalizar a criminalização da extrema esquerda. Porque enquanto existe Lula com 30% e Bolsonaro com 30%, enquanto existe a polarização, o PSDB é proscrito. A esperança do PSDB, me parece, a análise política que eu faço é que a esperança do PSDB é tentar ser um partido democrata americano. É tentar ser uma esquerda similar à ala corporativa do Partido Democrata Americano. Essa, me parece, é a indumentária Bill Clinton /FHC, que o PSDB pretende continuar e encarnar ainda mais agora com o Dória, antagonizando a direita e se fazendo, se permitindo, né, alcançando-se, isolando essa oposição, mas para isso ele tem que lidar com Lula. E Dória, me recordo inclusive agora, recentemente, Dória inclusive fez, né, tweets como que relativizando seu distanciamento de Lula. Isso é ruim. Ele precisa insistir na antagonização da esquerda e de algum modo retirá-la do debate viável.
Por que isso é tão difícil? Porque num mundo em que PSOL, PT, PDT, todos esses partidos são normalizados, todos eles são hegemônicos em influência, inclusive em todos esses setores da esquerda que o PSDB pretende agregar, é muito difícil alcançar a liderança. É muito difícil alcançar a liderança sem uma tese de popularidade. Parece que o Moro pretende ser a resolução para isso. Não é adequado subestimar essa aliança. É claro que efetivamente para o Moro isso o coloca em um atraso imenso. Imenso. Porque a popularidade é uma arma que ele tem. Ele vai vender a popularidade ao invés de conceber um partido. Moro tem essa severa dificuldade. Ao mesmo tempo, ele se quer e se projetou espontaneamente como um líder, mas ele parece não consolidar a posição. Ele parece não querer essa posição. Primeiro, quando ele se tornou membro do governo do Bolsonaro, o líder continuou sendo Bolsonaro, inclusive lhe cobriu a guarda fundamentalmente durante o período do Intercept. Ele não consegue finalizar essa organização de um partido, de um ideário, do seu corolário da Lava Jato. Como que ele vai trazer esse corolário para o PSDB? Um partido que tem, inclusive, na sua história, o seu próprio mensalão. É uma dificuldade de rearticulação das ideias que parece tão trabalhosa, mas é difícil. Talvez seja mais uma decisão equivocada do indivíduo. Da mesma maneira que até então me escrevem, me perguntam, mas é possível que ele tenha saído de maneira tão vulnerável, com tão poucas provas, etc. Sim, é possível. É possível um equívoco dessa sorte. Chega a ser lamentável. É uma decisão tão equivocada em política, mas parece que é o caso.